photograph in which we were in love, caught in your... E aí, turma, tudo bom com vocês? Então, pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula aqui. E antes de dar continuidade ao assunto que a gente estava estudando, nós vamos também lembrar, né, que o assunto que nós estamos estudando é a soma. Soma é a adição. Adição é acrescentar, adicionar. Beleza? E assim, pessoal, nós já estudamos o que? Nós estudamos a adição sem reagrupamento. Adição sem reagrupamento. Nessa aula de hoje nós iremos estudar adição com reagrupamento e vamos também ver alguns exemplos. Beleza, pessoal? Vem comigo, presta atenção. Aqui, ó. Adição com agrupamento. Definição: ato ou efeito de acrescentar novamente. Vamos lá. No nosso livro aí na página 152, tem um textinho que fala assim: Zeca e Igor montaram dois times de basquete. Num determinado jogo, a turma do Igor fez 55 pontos e a turma do Zeca fez 38 pontos no primeiro tempo. Para sabermos quantos pontos foram feitos no total nesse tempo de jogo, o que precisamos fazer? Beleza, vem comigo aqui. A turma do Igor fez quantos pontos? 55 pontos. A turma do Zeca fez 38 pontos. Isso no primeiro tempo. Beleza, pessoal? E aí a pergunta é o que devemos saber? Como devemos proceder para chegar ao total de pontos que foi feito por essas duas turmas? Vem comigo aqui, ó. Qual foi o total de pontos feitos pelas duas turmas? Aqui, ó, temos o U aqui de unidade e o D de desenho. Lembrem, turma, sempre disso. Unidade embaixo de unidade, desenho embaixo de desenho e centena embaixo de centena. Beleza, pessoal? Olha aqui, ó, vem comigo. Nós temos o número 55. 55 corresponde a 5 unidades e 5 desenhos. Beleza. Temos o número 38. Nós vamos colocar o 8 que representa o quê? Unidades, exatamente. O 8 representa unidades e o 3 representa desenho. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. E agora, professor, faz o quê? Agora nós vamos somar. Vamos somar esses dois valores. Vamos agrupar esse 38, nós vamos adicionar o 55. Nós já temos 55, aí vamos adicionar 38. Beleza? Então vamos lá, vem comigo. 5. Eu tenho 8, adiciono 5, fica quanto? 13. Eu deixo o 3 e levo 1. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aí aqui, 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. Então nós temos um total de quantos pontos? 93 pontos. Nós temos um total aqui de 93 pontos. Isso é a primeira forma de você chegar a esse resultado. Ah, professor, onde entra aquela questão que o senhor falou que é parcela, uma primeira parcela, segunda parcela e soma o total? Aqui, ó, presta atenção. Entenda esses 55 pontos da turma do Igor como se fosse a primeira parcela. E esse 38 como se fosse a segunda parcela. Então, aqui é a primeira parcela e aqui é a segunda parcela. Essa quantidade aqui de pontos é a soma ou total. Beleza. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá para o nosso próximo exemplo aqui. Ó. Vem cá. Ana tem 25 reais. Seu irmão tem 15 reais. Presta atenção. Ana tem 25 reais. Seu irmão tem 15 reais. Agrupando os dois valores, quanto teremos? Agrupamos os dois valores, quanto teremos? Vem aqui, ó, vem comigo aqui. Ó. Presta atenção. A Ana tem quanto? 25. O irmão dela tem quanto? 15. Aqui não é um sinal de menos, pessoal. Aqui é só para dar um espaço entre o 15 aqui. Também da mesma forma aqui. Lembrem aqui, ó. U, unidade, D, desenho. Beleza. Então eu tenho 25 e vou adicionar mais quanto? E vou agrupar 15. Então fica 25 mais 15. 5 corresponde a unidades e o 2 corresponde a desenhos. Beleza. Esse 15 aqui, o 5 corresponde a unidades e o 1 corresponde a uma dezena. Beleza, pessoal? Tranquilo? Presta atenção. Vamos lá.
E ele quer saber o quê? Quanto teremos? Quando agrupamos 25 mais 15. Qual o total de dinheiro que teremos os dois? Vamos lá. 5 mais 5 dá quanto? Boa, 10. Eu deixo o 0 e levo 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, teremos 40 reais. Quando eu junto o dinheiro que a não tem com o dinheiro que seu irmão tem, nós teremos um total de 40 reais. Isso aqui é um exemplo, é outro exemplo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vem comigo. Material dourado. Aqui é é outro modelo de chegar a esse resultado. Material dourado que tem aí no seu livro. Tem no seu livro na página. Está aí no seu livro na página 153. 153. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aí aqui, ó, material dourado. Uma nova forma de fazer, uma nova forma de agrupar, sem ser dessa aqui que é mais direta. Beleza? Então aqui, ó, vem comigo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos aqui. Nessa coluna. Nessa coluna nós temos 10 quadradinhos. Temos 10 aqui, 10, 10, 10, 10 e 5 aqui. Por quê? Por quê, professor? Porque a questão, o autor do livro está nos falando que a turma do Igor fez 55 pontos. A turma do Igor fez 55 pontos. Beleza? E aí eu desenhei aqui para melhor compreensão de vocês. Beleza? Aí aqui nós temos 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 5, 55. Então aqui é a quantidade de pontos que a turma do Igor fez. Beleza? Mais, vem comigo, mais, aqui é a mesma forma, pessoal. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em cada, aqui nós temos 10. Cada coluna aqui tem 10. Então, ó, 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 8, 38. 38 é a quantidade de pontos que a turma do Zeca fez. E nós queremos o quê? Nós queremos o total. Qual foi o total de pontos que essas duas equipes fizeram? Essas duas equipes fizeram 93 pontos. Se você lembrar bem do primeiro exemplo, nós vimos lá que ele adicionou 55 mais 38. Aqui foi a mesma coisa, mas só que agora de uma forma diferente. Chegamos ao mesmo resultado, chegamos ao mesmo resultado. E o resultado está certo. O processo que foi utilizado aqui agora foi um processo diferente, mais didático, para a melhor compreensão de vocês. Tranquilo, pessoal? Então nós chegamos no mesmo resultado, que foi quanto? 53. Beleza, pessoal? Perdão, 53 não. 93. 93. Então vamos lá, pessoal. Vem cá, vem comigo. Decompondo. Como base nós vamos ter esses 55 e o 38. Vamos decompor esse número. Vem cá. 55 ele é igual a quanto? 55 é igual a 50 mais 5. O 5 representa o quê? Unidades. Esse 5 representa unidades. E esse 5 aqui ele representa as dezenas. 38. A decomposição do número 38 fica como? Nós já estudamos isso, pessoal, é verdade, nós já estudamos, mas precisamos lembrar disso. Vem cá, 38 é igual a 30 mais 8. Vou somar. 55 mais 38 é igual a 93. 93, presta atenção. 93 é igual a 80 mais 13, que é igual a 93. Tranquilo, pessoal? Acredito que está dando para compreender. Vamos aqui para um outro exemplo. Aqui, ó. Nós temos aqui o número 45. 45, como fica a decomposição desse número 45? Fica 40 mais 5. 45 é igual a 40 mais 5. Esse 40 mais 5 é a decomposição. Temos aqui o número 83. Como fica a decomposição desse número 83? Fica 80 mais 3. Aí vamos somar aqui, ó. 5 mais 3 dá quanto?
8. 4. Eu adiciono 8, fica 12. Então, 45 mais 83 é igual a 128. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos lá. Então, 128 é igual a qual é a decomposição? 120 mais 8. 128 é igual a 120 mais 8. Por quê? Porque 120 mais 8 é 128. Então, 128 é igual a 120 mais 8. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Terminando esse conteúdo de adição, já estudamos adição com agrupamento e adição sem o agrupamento. Beleza, pessoal? E aí, tem os exercícios aí da página 154 e 155 para vocês fazerem aí em casa. Beleza, pessoal? Foi um prazer, muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal!